Derrubada de veto a aumento de benefício preocupa o governo. A reportagem de Levi Guimarães. O Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que aumenta o teto para pessoas receberem o BPC, o benefício de prestação continuada. Agora terão acesso idosos acima de 65 anos com renda de até meio salário mínimo, o equivalente a R$ 519,50. Antes, era restrito aos que recebem até 1/4 de salário mínimo. Com isso, a proposta entrará em vigor. Segundo o Ministério da Economia, a lei aumenta as despesas do governo em cerca de 20 bilhões de reais por ano. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi contra a derrubada do veto. Eu acho que é uma decisão que em vez de ajudar, eu acho que mais atrapalha do que ajuda nesse momento de crise na saúde pública, na saúde, e crise que já vai começar a afetar a economia brasileira. Já a Comissão Mista de Orçamento aprovou os 3 projetos que são parte do acordo entre governo e Congresso sobre os 30 bilhões de reais relacionados ao orçamento impositivo. As propostas definem uma ordem de prioridades que os deputados devem seguir na hora de executar parte das emendas parlamentares, criam regras para a divisão de parte da verba entre governo federal e Congresso e devolvem 9 bilhões e 600 milhões de reais ao Poder Executivo. Na prática, como há uma reserva de contingência, o valor que fica nas mãos do relator geral do orçamento, o deputado Domingos Neto, do PSD, é de 15 bilhões e 100 mil reais. Ele diz que não vai decidir sozinho a destinação das verbas. Nosso interesse é que nessas áreas onde, caso o plenário do Congresso aprove os PLMs, caberá a indicação, essa indicação não será feita pelo relator, essa indicação será feita pelo Congresso. Então, meu papel é instrumental nisso. Representar essa indicação. Para entrarem em vigor, os 3 projetos ainda precisam ser aprovados pelo plenário do Congresso Nacional em sessão conjunta com deputados e senadores. Como nesta quarta-feira não deu tempo para analisar todos os vetos que trancam a pauta, a votação das propostas deve ficar para a semana que vem. Assim, governo e poder legislativo tentam encerrar os impasses e disputas em torno do orçamento. De Brasília, Levi Guimarães. Ô Constantino, essa história do BPC foi o primeiro item, ou dos primeiros itens que caíram ainda lá no ano passado na reforma da Previdência, né? Pois é, né? E com razão. A economia esperada da reforma da Previdência era R$1 trilhão, o número mágico que o ministro Paulo Guedes tinha divulgado. Conseguiu chegar a isso. Acabou ficando ali perto de 800 bilhões, mas tem economia também com medidas antifraude e tudo, que levavam a R$1 trilhão. E agora, nessa canetada aí, sabe-se lá o motivo, né? Demagogia, retaliar o executivo, que é uma coisa louca, porque é atirar no povo, né? Cortam 20% mais ou menos da economia. É um absurdo, é uma medida irresponsável. O Congresso está muito guloso em relação ao orçamento. A gente entende que é ano eleitoral, a gente entende também que é preciso articular, negociar. O governo está com aversão a essa palavra, é uma questão semântica, né? Houve um entendimento em relação ao Congresso, mas isso, na verdade, é obviamente um acordo, e para chegar a um acordo tem que ter negociação, mas acho que a turma parlamentar está indo com muita sede ao pote, e isso não pega bem perante a população acordou, entendeu o que está em jogo, é o que explica o desejo de tantos brasileiros irem às ruas, né, no dia 15 agora. Então, eu acho que os congressistas deveriam usar isso para refletir sobre onde estão as prioridades deles, porque é um momento de tensão, é um momento de necessidade de apertar cintos, fazer o dever de casa, sacrifícios, enquanto que eles vão passando a canetada que custa cada vez mais ao bolso do trabalhador pagador de impostos. Augusto. Eu registro a minha surpresa aí com o surto de lucidez que acometeu o Rodrigo Maia. Tomara que ele trabalhe para que o plenário impeça essa da manifestação de insanidade do Congresso. E o que está se notando é que, para os deputados, 2020 não é o ano não é um ano de pandemia e crise econômica, é um ano eleitoral. E aí o Congresso é assaltado por um tipo de cleptomania
que faz com que eles tirem o dinheiro das áreas que precisam dele para desperdiçar na campanha eleitoral.